Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho de São Marcos é um evangelho mais curtinho. E, inclusive, a ressurreição só vai acontecer no último capítulo. Acontece muita coisa no último capítulo de São Marcos. As mulheres vão lá para o sepulcro, as santas mulheres encontram o sepulcro vazio, vem Maria Madalena, e está ali também, se encontra com o Nosso Senhor, os discípulos de Emaús aparece também para eles, finalmente aparece para os apóstolos no cenáculo, lhes repreende porque não acreditaram nos outros, e então termina lhes enviando o envio missionário pelo mundo. E então indicando que chegou a hora deles viverem aquilo que o seu nome dizia, o seu título de apóstolos. Uma vez um rapaz falava de uma priminha sua que ele apelidara de Demolidora. E alguém perguntou, Demolidora? Se você conhecesse ela, você entenderia que a menininha ali, o perigo. Né? E os apóstolos estão para já, ok, apóstolo é enviado, mas eles estavam mais para convocados, chamados, porque Jesus tinha chamado para que ficassem com ele, e de fato, né, ficaram 3 anos ali perto dele. Mas agora, então, chegou a hora do verdadeiro envio. Antes até tinha enviado, mas por pouco tempo. Agora sim é o envio para valer, para fazer valer o seu título. A princípio, começa a vida pública ali de Jesus na Galileia, muito ao redor de Cafarnaum. Tentam manter, inclusive, na cidade. Ele diz que não, que tem que percorrer as cidades da Galileia. Acaba indo também para a Judéia, acaba saindo dos limites até de Israel, fazendo uma pregação, vivendo seu ministério também um pouco mais além dos limites de Israel. Mas agora ele vai comunicar essa mensagem, essa missão de continuar indo pelos lugares, para os apóstolos, vai comunicar isso, mas num âmbito, um horizonte muito diferente, né? Ide por todo o mundo. Eston cosmo apanta. Cosmos, mundo é assim, né? Cosmos, para a gente, cosmos, a gente pensa até nas estrelas, né? Nos planetas, por todo o universo. Ide por todas as partes para pregar o Evangelho. E essa meditação, então, que a gente está tendo, ontem teve a missa de São José Maria, faz pouco tempo, a gente viveu os 50 anos dele aqui no Brasil, semana que vem, na verdade, que é a sua memória litúrgica, né, do dia 26. Então pode nos ajudar a pensar nessa responsabilidade desse mandato que Jesus deu para os apóstolos e deu também para todos nós, de abrir-nos, de ir em direção ao mundo, de abraçar essa missão com relação à história, com relação ao nosso país. Né? Quando ele esteve aqui, já nos primeiros dias, ele escreveu no diário lá da casa onde ele estava, ut eatis, para que vades, que vocês vão, vocês se espalhem, que vocês... Com o tempo ele começou a repetir essas palavras, né? Crescer, ir no Brasil e a partir do Brasil. Chegar a todos os lugares no Brasil, que é grande, e depois mais além também, para fora e para outros países. Né? Um pouco essa ideia de um povo missionário, ele dizia. E ele sempre teve uma mentalidade assim, que se poderia dizer muito católica. Católica significa isso, né? Universal. Kata holos, de acordo com o todo, não de acordo com uma parte. Holos é daí holístico, vem daí, né? do conjunto, do todo. São José Maria não era fã do que hoje se chama a solução beneditina. Qual que é a solução beneditina? São Bento lá, naquele Império Romano maluco, confusão total, então vamos fazer aqui uma ilha de virtude, vamos viver aqui num mosteiro, e a gente...
E alguns cristãos, então, espelham isso, mesmo não tendo vocação religiosa. Vamos fazer aqui a nossa cidade, aqui o negócio só dos católicos, um clube, não sei o quê, no colégio, tudo, só aqui para nós. Vamos nos proteger desse mundo maluco e perdido, porque assim é a maneira da gente se salvar. São José Maria nunca promovia esse tipo de solução. Um símbolo disso, ele gostava de uma cruz com dimensões do símbolo de adição, do mais, em que inclusive ele colocava uma flechinha nas pontas, nas 4 pontas, dando mais essa ideia de expansão, não de dividir, não de separar, mas de acrescentar, de somar, de chegar para todo mundo, né? Esse é o seu espírito, de estar de braços abertos. Inclusive do Brasil ele falou isso, né? Eu vi uma grande mãe que a todos acolhe com os braços abertos e a todos chama filhos. Ele pousou no Rio de Janeiro, o primeiro lugar que ele teve. Dá para imaginar, não sei, deve ter visto, né, o Cristo Redentor com os braços abertos sobre a Guanabara, Zona Sul, Zona Norte, direita, esquerda. Todo mundo cabe no abraço do Senhor, né? Todo mundo cabe ali, né? E um pouco essa é a nossa mentalidade, deveria ser, não assim, não sei, de uma mentalidade de seita, do grupo dos perfeitos, de uma elite que se isola da chusma, não se mistura com essa gentalha, né? Não, o nosso lugar é o mundo. O mundo é o palco da nossa vida. Tudo é vosso, diz São Paulo, né? O mundo é nosso. Importante pensar isso, importante sentir isso, porque a gente cuida daquilo que é nosso. A gente ama aquilo que é nosso. A gente se sente responsável por isso. Um militar americano famoso chamado Jocko Willink. Ele tem um podcast famoso e tem um livro chamado Responsabilização Total, Extreme Ownership. E ele nasce um pouco, a reflexão que ele faz sobre liderança, que é mais nisso, ele já está aposentado na sua carreira militar, mas é muito assim, baseado nessa ideia de tornar-se responsável, abraçar a responsabilidade. Ele estava numa operação na guerra do Iraque, que deu muito errado. Ele era o líder daquele pelotão, ou do que fosse daquela unidade militar, e aconteceu isso de tiro-fogo amigo, que matou inclusive um aliado iraquiano, e feriu vários soldados americanos. Eles entre si, era todo mundo aliado e pela confusão, essas coisas que acontecem na guerra, né? E aí os superiores pediram um relatório, bem, o que aconteceu aqui, né? Por que a gente chegou nesse negócio tão ruim, né? Essa catástrofe que foi essa operação. E ele foi vendo, foi investigando, olha, o outro lá não estava no lugar onde tinha que estar, o outro não reagiu como deveria reagir, o outro não comunicou como deveria comunicar. Então foi vendo os vários erros que foram se somando até gerar aquele resultado meio catastrófico. Mas ele na hora de reportar aquilo, de falar para os seus superiores, ele falou, não vou. Ele chegou e falou, olha, tem um culpado aqui, o culpado fui eu. Porque eu sou o líder dessa operação. E eu, então, pelo visto, não sublinhei o suficiente, com a força suficiente que essa pessoa tinha que estar em tal lugar, não me assegurei que o outro ia saber reagir diante dessa situação um pouco imprevista, da maneira correta, não alertei, não previ essa outra circunstância. Então, a culpa é minha. Se alguém tem que ser mandado embora, sou eu. Se alguém é o culpado, sou eu. E ele falava, né, depois os frutos dessa atitude que, lógico, a sua cabeça que estava ali, a sua carreira, né, anos investidos naquilo que, então vai embora, volta para casa que você é um fracasso, né? E não foi isso que aconteceu. E pelo contrário, e aquilo gerou mais confiança tanto nos seus superiores, de confiar nele, quanto nos seus subalternos. Porque eles mesmos diziam, não, o culpado fui eu, não, eu. Quando se o meu chefe tira o corpo fora, bem, então essa é a estratégia, né, que todo mundo adota. Agora, quando ele abraça, não, eu sou responsável também. Então todo mundo faz alguma coisa, todo mundo está ativo, todo mundo está empenhado que aquilo se resolva, né? Interessante pensar se eu tenho essa atitude nos âmbitos da minha vida. Dizer, não, eu sou responsável. Uma vez acho que era um psicólogo, dizia, olha, casamento, quanto você acha que é, que percentual do sucesso do teu casamento depende de você? Talvez para algumas pessoas é mais, para outras é menos, né? Não, aqui se eu não faço, ninguém... E a resposta lá do especialista, ele dizia, a resposta certa é 100%. 100% depende de mim. Vai dar certo se você abraçar aquilo
Tudo depende de mim. Eu sou a responsável por fazer a coisa dar certo em todos os aspectos. Né? Achei interessante essa resposta. Né? Abraço, é minha responsabilidade. Eu tenho que fazer as coisas acontecerem. Também uma coisa pequena, uma historinha que escutei de um lugar de trabalho, chegou uma nova funcionária, foi designada para uma sala e tinha um detalhe da sala que a porta rangia, fazia barulho, tinha algum problema lá. E era aquela coisinha meio chata. Aí 2 dias depois ela trabalhando ali, ela levou um lubrificante, WD-40, que é a solução universal dos problemas. Ela jogou na dobradiça e parou de ranger a porta. E todo mundo ficou maravilhado. Ué, a porta não faz mais barulho? Como assim? Essa porta sempre fez barulho e agora parou de fazer. Não, aqui a fulana jogou, né, o lubrificante ali. E todo mundo ficou, nossa, é tão simples assim resolver esse problema. E eu aqui, 2 anos trabalhando com esse barulhinho chato. Interessante, né? Talvez as pessoas passavam ali e diziam, não, isso não é minha responsabilidade, isso aqui não é comigo. Vai que eu tomo uma iniciativa aqui, levo uma bronca, porque isso aqui tem que ser o encarregado de não sei o quê. E aquela moça teve essa coisa tão simples de ter iniciativa. De, vou pegar, eu tenho lá em casa esse negócio, eu jogo aqui. E resolveu o problema. São José Maria nos animava muito a ter essa atitude de dizer, não, o problema é meu sim. Não é tirar o corpo fora, não, isso aqui não é comigo. Não, é comigo sim. Abraça a responsabilidade. Por exemplo, ele escreve em Caminho, é necessária uma cruzada de virilidade e de pureza que enfrente e anule o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é uma besta. Um pouco essa, não sei, né, essa promoção do sexo de uma maneira assim bestial e de todo tipo de perversidades, experiências que a gente vive, né, estímulos desde pequeno, a gente é mega estimulado, né, E São José Maria falava, olha, isso aqui é uma coisa horrível, é preciso uma cruzada contra isso. E termina o ponto dizendo, essa cruzada é obra vossa. Alguém tem que fazer alguma coisa? Não, eu. Quando morei na Espanha, no centro onde eu morava lá, tinha essas frases meio de brincadeira, que as pessoas repetiam quando tinha algum problema, que alguém haga algo, que alguém haga algo, que alguém faça alguma coisa, que alguém faça alguma coisa. E fica até ridículo, né, você expressar, bem, você não é alguém por acaso, você não pode ser essa pessoa que pode, para de dar chilique e faz o negócio, enfrenta o problema, né. Interessante isso daí, que eu faça, que eu seja essa pessoa. Essa é a minha vida, esse é o âmbito que eu consigo fazer, que eu consigo alterar. Tem outros que eu não consigo mudar, a lei de não sei o quê, ou no outro país. Agora, eu tenho uma esfera de influência ao meu redor que eu alcanço, né? E eu tenho que deixar ali, eu tenho que consertar um pouco esse mundo ao meu redor. Uma banda que eu escutei muito na adolescência, R.E.M., e uma música dessas menos famosas, era um pouco uma espécie de líder militar, uma letra meio curiosa, mas ficou na minha cabeça o refrão, uma hora que ele fala This is my world, this is my life, this is my time. Esse é o meu mundo, essa é a minha vida, esse é o meu tempo. Eu tenho que tomar uma decisão certa, eu tenho que encontrar um caminho, eu tenho que buscar uma solução, porque essa aqui é a minha casa, né? Esses filhos são os meus filhos, essa aqui é a minha carreira, essa aqui é o meu carro, não sei, né? Então eu cuido, então eu vou ver o que precisa fazer aqui. Outras pessoas já cuidaram desse mundo, os santos cuidaram muito melhor do que a gente, mas não sei, São Francisco já está no céu, né? E São José Maria também, Santa Teresinha, e agora estamos nós aqui. E nós temos que fazer alguma coisa. Dentre muitos desses santos, muitos viveram essa vocação do contemptus mundi, do fuga seculi, que é uma vocação muito bonita da igreja, de desprezo do mundo e a fugir do século, fugir do tempo e entrar num mosteiro, num convento para rezar, viver um pouco alheio os avatares da história, da política, do comércio, da inovação tecnológica, até que nisso eles ajudaram bastante, né? Mas a ideia dessa vocação é um sair da confusão. Mas essa vocação não é a nossa. Não temos vocação religiosa nesse sentido. Somos cristãos no meio do mundo. E por isso é nossa missão, especialmente nossa, mudar o mundo desde dentro, né? Ontem o cardeal falava bastante disso, né? De os novos areópagos, de chegar uma igreja em saída e entrar e mais águas mais profundas.
chegar na esfera da cultura, na esfera do trabalho, na política, na arte, chegar aí. E essa é a nossa vocação. Porque essa é a nossa casa. Nós não abandonamos o mundo. Ok, não é a nossa morada permanente, alguém poderia dizer, como citando Hebreus, não temos aqui, não é essa a nossa morada permanente, mas mesmo que seja uma morada transitória, mesmo que eu vou morar aqui só, sei lá, 80 anos, né? Olha, vamos viver bem esses 80 anos que eu vou morar aqui, né? Não sei, né? Ou 90, o que for, né? 60. Alguma coisa dá para fazer em 80 anos, né? Dá para melhorar, dá para cuidar. Então eu vou fazer, eu estou chamado a isso. Temos que abraçar um pouco essa responsabilidade nossa na história, no mundo, no tempo, no meu país. Isso aqui é problema meu, sim. A gente tem que escutar com o Salmo 2, eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Você tem que se sentir dono disso tudo. Da tua família, do teu projeto profissional, familiar, das tuas amigas. O que eu faço? Eu sou responsável por elas. O que eu estou fazendo? Por que isso? Porque é natural que a gente cuide daquilo que é nosso. Agora, o que significa esse cuidar? E aqui que é o segundo ponto que eu queria tratar na nossa meditação, pegando então a segunda parte desse versículo, né? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. São José Maria, uma vez ele falava do apostolado. O que é apostolado? É você levar às pessoas que eu amo aquilo que me faz feliz. Uma definição bonita, né? Juntar duas coisas. Tem essas pessoas que eu gosto dela, eu amo ela, e tem isso aqui que me faz muito feliz, sei lá, chocolate. Então vou dar chocolate para as pessoas que eu gosto, né? Para essa minha amiga. Então, a gente tende a fazer isso, né? E o apostolado é isso, só que é Deus, né? E as almas, né? E é isso, pregar o evangelho, dá para traduzir, no grego fica kerigtsate to evangelion, o kerigma, anunciar o evangelho, ou seja, evangelios, ângelo vem de mensagem, né? Mensageiro, a boa mensagem. Eugênia significa bem-nascida, né? Significa bom. Eutanásia seria boa morte, mas enfim, não é uma boa morte. Mas o eu é bom, né? Então evangelho é a boa mensagem, anunciar a boa nova. Pregar o evangelho está para traduzir dessa maneira também. Uma notícia que é boa, uma mensagem que é boa. Qual é essa boa nova? Bem, a própria vida de Cristo, o fato dele ter morrido para nos libertar da prisão dos nossos pecados e ter ressuscitado para nos dar a esperança da vitória, dele ter tornado disponível a sua graça, o beneplácito de Deus, força do seu auxílio na nossa vida, esse mistério do seu amor que ele derrama nos nossos corações, nas nossas almas. Essa é a boa nova, que fascinou os apóstolos quando eles foram conhecendo Jesus, através das suas palavras, das suas ações, que lhes fez depois ficar sem chão quando prenderam Nosso Senhor e o mataram. Tudo aquilo foi embora, como assim, né? E depois lhes trouxe aquela alegria estonteante de encontrar Jesus ressuscitado, né? A grande, completou aí a boa nova perfeitamente, né? Não só tudo isso, mas venceu a morte, né? Uma bondade que é mais forte do que a maldade do mundo. E essa boa nova tão poderosa que alimentava tanto a alegria dos apóstolos, é isso que agora Jesus me indica para eles levar para o mundo. Ir por todo mundo, levando isso daí, que vocês carregam dentro de vocês. E me parece importante essa segunda ideia, para justamente encarar essa nossa missão no mundo, não como bem um peso assim que vai me complicar a vida, né? Como bem tem mais uma tarefa além, né, de sobreviver, de conseguir dinheiro, dessas coisas todas. Não, é algo como que natural, que vai surgir do meu amor por Nosso Senhor, da minha fé, da minha alegria de viver, do meu estar bem com Deus, né? O amor de Cristo nos urge, nos impele, diz São Paulo, né? Ai de mim se não evangelizar, porque eu tenho esse amor no meu coração que não me deixa ficar tranquilo, parado, né? É algo que ele quer sair. A gente descobriu uma música nova, um livro novo, a gente quer, né, falar, quer compartilhar. Nossa, tem que ir não sei aonde. Porque eu quero que a pessoa desfrute daquilo, porque aquilo me faz feliz, né?
O amor de Cristo me unge. E a nossa responsabilidade no mundo, como cristãos, deve se apoiar sobretudo nisso, nessa convicção da riqueza que nos foi dada, da beleza da graça, do amor do Senhor que carregamos dentro. E de perceber que seria uma pena, né, se a gente deixasse aquilo ali e não comunicasse, né, não rendesse esses talentos, né, a parábola dos talentos traz muito essa ideia, é algo que Deus nos deu para que aquilo dê fruto, né? Não para eu enterrar, né? É para ficar aqui olhando aqui, não, dinheiro não é para isso, né? Qual nota que eu acho mais bonita, essa daqui, aquela outra, não é isso, né? Para você pôr o negócio para girar, né? E compra o negócio, aí vende, aí faz, e aquilo então move o mundo, né? As riquezas que Deus nos deu é assim, e por isso vai nos pedir contas. E por isso queremos trabalhar, não ser aquele que enterra o talento, mas o que logo em seguida faz render os talentos. Dizia São José Maria, aquele que possa fazer como 10, tem que fazer como 15. Falava assim, olha, te lança aí, mas eu não consigo. Consegue sim, conta com Deus, te deu muitas graças, te deu muitos talentos. E por isso você pode fazer a diferença ao teu redor, né? E Deus vai te pedir contas disso. Né? E assim é que vale a pena viver, com essa consciência de que estamos chamados a fazer a diferença e que temos todas as ferramentas para isso. E aqui a gente entra então no terceiro e último ponto da nossa meditação, pegando o finalzinho então do versículo que nos ocupa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é toda criatura. Criatura, bem, dá para interpretar, sei lá, as coisas materiais, dá. De alguma maneira o evangelho tem impacto nas coisas materiais? Tem, não sei, na arquitetura, na arte, nas roupas. Pode mudar, né? Uma pessoa que se converte talvez vai comprar coisas diferentes do que compraria antes da sua conversão, então tem um impacto também nas coisas. Mas é lógico que, sobretudo, essas criaturas que a gente tem que pregar o evangelho, mais do que os bichos e as coisas materiais, né, são as pessoas. Né? E aqui está o drama da coisa. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, aqui já Jesus nos coloca diante de uma disjuntiva. Você vai fazer a tua parte, que é pregar, oferecer esse tesouro que está nas tuas mãos, e dizer, olha, isso aqui é muito bom, eu acho que isso você vai gostar, vai te fazer bem. Mas isso não é garantido que a pessoa, então, vai de fato abraçar aquilo. Por quê? Porque passa pela liberdade dela. A salvação não é automática. A pessoa tem que se deixar salvar, tem que confiar naquela salvação. E por isso a salvação, a graça, encontra-se em muitas vezes oposição. Quase qualquer esforço por melhorar o mundo vai encontrar oposição, vai encontrar resistência ao nosso redor. Mas a chave da coisa está na postura que eu vou ter diante dessa oposição. Se eu vou deixar que aquilo me freie, me abale, me desanime, ou vou me fazer forte diante daquilo, que é o que vai me santificar, que é o que vai acabar dando fecundidade aos meus esforços. Se eu não desisto facilmente, se eu continuo lutando, se eu me empenho por superar as dificuldades, contornar, passar por cima, não sei, dá um jeito, né? Porque aquele que foge diante dos problemas é o mercenário, que não se importa com as ovelhas, que não está muito aí. O bom pastor fica e luta, enfrenta o lobo. Esse é o bom pastor, Jesus nos diz. Ele mesmo é o bom pastor, de quem dá a cara à tapa. Sim, bonita uma história esses dias que escutei de um tenente russo da época da Guerra Fria, chamado Stanislav Petrov. É um homem assim, tem um militar lá, só que ele estava num posto de radar contra mísseis, a 100 quilômetros ao sul de Moscou, que era o mais ocidental desses postos de observação. E era essa época que os Estados Unidos e a Rússia tinham armas nucleares suficientes para destruir o mundo várias vezes, né? Esse negócio a gente nem acredita, pessoa tão forte hoje em dia, né? E, no entanto, eu vivi essa época, né? Talvez vários de vocês não viveram, mas eu vivi. Foi ontem, né? E, né, muito pouco tempo atrás. Né? E uma hora, o Stanislaw, lá, o tenente Stanislaw, então no radar, começou a soar, pim, 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 outra detecção de mísseis, né? E ele ficou super espantado,
que ele tinha que fazer? Ele tinha que avisar o seu chefe, olha, o radar está acusando aqui que estão atacando mísseis na gente. E agora podia ser um erro também no sistema, porque sim, soviético, né, tecnologia lá nova, bug, essas coisas, né? Mas ele conhecia os chefes dele e ele dizia, olha, eles nem vão ponderar se é um erro ou não, eles vão jogar para cima, eles não vão matar no peito, não vão abraçar a responsabilidade deles terem cometido um erro. Se teve um erro no radar, o problema é quem fez o radar, não fui eu. Eu vou fazer a minha parte de comunicar para os meus superiores. Né? E ele anteviu que, olha, isso aqui vai se propagar em toda a cadeia de comando, vai chegar em Moscou e eles vão seguir o protocolo, que é apertar o botão vermelho, sei lá, né? Então, estão atacando a gente, contra-atacar, né? Imediatamente, sem hesitar. E, enfim, e é o fim do mundo, basicamente isso, né? Um negócio, enfim, talvez esteja exagerando, mas não muito, né? E o fato é que ele falou, não, olha, tem uma grande chance disso aqui ser um erro, né? E ele segurou, ele não relatou para o seu superior. Ele abraçou a responsabilidade. Graças a Deus não era de fato míssil nenhum. Era o reflexo do sol na nuvem e o sistema interpretou errado e aquilo não era míssil nenhum, né? Ele levou uma bronca, porque não fez o que estava previsto no protocolo. Acho que não foi pro gulag nem nada, não foi torturado, enfim, não sei, não tenho notícia com relação a isso. Mas o fato é que aquilo passou em oculto, né? Porque também não vão dizer, ele cometeu um erro no sistema soviético. E o mundo ocidental só vai saber dessa história muitos anos depois, né? Mas é um super-herói esse cara, né? O que aquele cara fez pode ter sido um sujeito que impediu o fim do mundo, né? A destruição da vida inteligente na Terra, não sei, né? Tudo que poderia ser, se ele tivesse apertado aquele botão ali anunciando, né? Interessante, esse é um homem que... As pessoas que constroem o mundo são esse tipo de gente, que está disposta a correr o risco, a abraçar o sacrifício e a pagar o preço. Jordan Peterson está esses dias no Brasil. É interessante a leitura que ele faz do arquipélago Gulag, como ele fala isso, né? Todo o sistema soviético, como o poder corrosivo da mentira, de você fugir da verdade dolorosa ou perigosa, porque vai me complicar, então eu minto. Então eu crio uma sociedade de mentira, e que é um negócio que é um inferno, né? Que foi o que aconteceu na Rússia. Né? É um ambiente insalubre, não dá para respirar lá, porque é um negócio assim horrível, né? De ler o arquipélago Gulag, que é um negócio que fica muito impressionado. Né? E ao contrário, né? O que constrói o mundo, diz o Jordan Peterson, é o Logos, a palavra. Deus constrói o mundo com a sua palavra, com o seu verbo. No Gênesis ele vai falando e vai criando. E depois, né, a redenção é o verbo que se faz carne. E o Logos divino é uma palavra de verdade e de amor. Ele descreve assim, achei bonito, né, a maneira dele. Eu encaro a verdade, eu digo a verdade. Uma verdade amorosa, misericordiosa. Jesus fala com Pilatos, eu vim ao mundo, nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Dar testemunho da verdade. Testemunho que em grego é martíria. E provavelmente Jesus falou em grego com Pilatos, né? Então, sora é isso, né? Martírio. Testemunho, no português virou martírio sinônimo de alguém que dá vida por uma causa, por Cristo, tipicamente, né? A gente associou quem que são grandes testemunhas do cristianismo incipiente, aqueles que deram a vida, derramaram o seu sangue, né? São os mártires, as testemunhas. Jesus, ele fala disso, né? De dar testemunho, dar vida pela verdade. Né? E se eu vou abraçar a minha responsabilidade no mundo, essa é a terceira ideia, eu tenho que estar disposto também a me sacrificar, a lutar por ela. Santo Agostinho imagina um diálogo com uma pessoa que ele estivesse tentando comunicar, né, a fé cristã, e a outra estivesse resistindo. Ele imagina dizendo assim, olha, aquele que me pode fazer temer no último dia, não permite que eu te abandone. Você acha que eu terei mais medo de você do que dele? Bem, todos teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Portanto, eu irei atrás do perdido. Quer você queira, quer não. É uma coisa assim meio... Claro, a gente tem que respeitar a liberdade, e Santo Agostinho respeitava a liberdade de todo mundo. Mas é interessante, né? Essa compele a entrar, que diz o Evangelho, né? E de compeli-os a entrar, dizia São José Maria, essa abundância de meios de oração, de carinho, de argumentos, de luz, de simpatia, de graça humana e sobrenatural. Porque eu quero mesmo ajudar as pessoas. Porque eu acredito mesmo nessa verdade, eu acredito mesmo na graça de Cristo.
que vai fazer o bem, e por isso eu venço, né, o meu sacrifício, o meu egoísmo, o meu comodismo, né? Eu quero me doar para as pessoas, porque essa é a minha vida. No nosso mundo hoje, talvez a gente seja excessivamente treinado a estar muito pendente assim do meu conforto, dos meus direitos, não, porque não, que absurdo que o governo não me dá, né, tal coisa, que quando eu era adolescente, essas músicas de rock nacional, e uma música que eu gostava, mas a letra é tão bobinha, ela diz assim: com tanta riqueza por aí, onde é que está, cadê tua fração? Não sei se plebe rude, não sei se vocês... E você fala para pensar, bem, como assim, né? Com tanta riqueza por aí, onde é que está a tua fração? É como se você dissesse, ó, tem tanto carro por aí, como é que ninguém veio me oferecer um até agora? Né? Que injustiça é essa? Por que vocês estão demorando tanto, né? A letra da música vai por aí, né? Até um pouco, vai rezar para Deus, mas até quando esperar? Se Deus não me resolve já as coisas, eu vou ter que me ajoelhar para Deus, que história é essa, né? É de uma arrogância tão bobinha, né? Imatura, né? Vai trabalhar, né, cara? Para de reclamar, faz alguma coisa, né? Mas a gente é muito levado hoje, não, é protestar porque, né, não te dão, exige os seus direitos. Claro, existe algo disso que é. Mas também, olha, faz as coisas, né? Constrói você um mundo um mundo melhor. Para de esperar que isso alguém põe no teu colo esse negócio, né? Abraço, você já recebeu muito, né? Escreve em Sulco, São José Maria: sentir-te plenamente responsável quando compreenderes que em face de Deus só tens deveres. Ele já se encarregou de conceder-te os direitos. Ele já te deu demais, sabe? Deu muito mais, quem sabe, do que a média, né? Não fica você dizendo, não, porque Deus não me deu isso, não me deu aquilo. Olha, tudo que Ele já te deu, né? Pensa os deveres que você tem, né? Que você tem que render essas coisas para Deus. Nossa Senhora em Caná não parecia estar encarregada da comida, da distribuição das mesas, mas é a primeira que se dá conta que vai faltar o vinho. Uma coisa crítica, né? Importante ali. E sem falar que ela com o mordomo e tal, busca uma solução, encontra uma solução bastante inusitada, né? Arrancar o milagre do seu filho antes da hora, mas consegue, né? Resolve o problema aí. Porque está pendente, né, da situação das pessoas. Então, pensamos a ela que nos ajude também a espelhar cada vez mais na nossa vida esse seu comportamento, esse seu exemplo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.